Graça e paz, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, quando você comete algum erro, ou quando você está sendo tentado a cometer algum pecado, algum erro, nós como cristãos devemos colocar a culpa em quem? Quem é que nos tenta? Quem são os nossos tentadores? Quem é que fica falando no nosso ouvidinho para a gente cometer coisa errada? Geralmente, nessas visões de desenho, de filme, né? Nós temos um demôniozinho falando aqui, faça coisa errada, e um anjinho aqui, não faça isso, você é crente. Lembra do que você ouviu do sermão do pastor. Então fica um demôniozinho, o diabinho e o Espírito Santo, ou um anjinho bom, aqui, né, como nos tentando fazer as coisas erradas. Então se você fizer uma coisa certa, você está ouvindo a esse anjinho. Né? Se você fizer uma coisa errada, você está ouvindo a esse anjinho aqui, esse imaginário. Né? E de forma que as nossas ações erradas, as nossas quedas, as nossas tentações e pecados também, né, consequentemente o pecado, eles são ou colocados na responsabilidade, né, do anjo bom ou do demoninho que nos tenta. Será que isso é bíblico? Quem são as entidades que nos tentam? Vamos tentar responder isso meditando hoje com vocês no nosso vídeo. Espero que você esteja bem ao ver esse vídeo, em paz. Desejo de todo o coração meditar com vocês mais um pouco, crescermos assim na graça. Quero agradecer aos irmãos que têm nos assistido, nos apoiado. Ontem mesmo tive uma experiência bem legal. Estava no estudo bíblico na casa de uma família, num pequeno grupo, bem longe, e a pessoa disse assim: olha, eu ouvi seu vídeo lá e gostei, entendi o versículo como o senhor explicou, e foi muito legal, foi uma experiência muito legal, e eu queria compartilhar com vocês aqui. Claro, nosso canal é pequenininho, nós não temos muitos recursos, mas a ideia é fazermos vídeos simples mesmo. Com o tempo eu vou melhorar, gente. Eu vou melhorar a questão do áudio. Eu estou aprendendo, vou melhorar a questão do áudio, vou gravar o áudio. Hoje eu tenho usado um smartphone, né? Coloco ele aqui em cima do meu computador e estou gravando com o áudio do próprio smartphone. Eu vou melhorar a questão da iluminação, a questão do áudio. Com o tempo nós vamos melhorando para que vocês possam ter um áudio e um vídeo de qualidade melhor para poder prestar atenção naquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Mas por enquanto é o que nós temos, e eu espero que assim mesmo, eu tenho certeza que assim mesmo pode ser bênção na sua vida. Então, bem, no contexto brasileiro das igrejas evangélicas, nesse mundo gospel, é muito comum a gente colocar a responsabilidade das tentações todas no diabo. E tudo bem, o diabo é o nosso tentador, o nosso arqui-inimigo, nosso adversário. Né? A Bíblia diz em Pedro, né, que ele é o adversário da igreja, que ele brama como um leão em torno da igreja, buscando a quem possa devorar ou tragar. E lá no Éden ele tentou Adão e Eva, tentou a Eva na verdade, né? Depois acabou Adão caindo junto com a sua esposa. Em Mateus 4 fala que ele tentou a Jesus, né, por 40 dias no deserto. E assim por diante. É claro, nós não estamos negando que o diabo, ele seja de fato um tentador, e um tentador experiente, né? Porque desde Adão até agora ele vive tentando as pessoas e levando muitas pessoas a cometerem pecados e a caírem em pecado. Ainda que a responsabilidade dos pecados seja sempre da pessoa e não do diabo. Mas o fato é que a nossa cultura cristã, gospel, evangélica, ela coloca demais, nós imaginamos e nós cremos que ela coloca demais a responsabilidade no diabo, quando na verdade a responsabilidade deveria ser colocada em grande parte na nossa própria conta, na conta nossa como pecadores. Então é o que Tiago nos ensina aqui. Tiago capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nosso propósito aqui, não vou poder falar de cada palavra e cada expressão desse texto. Mas o que é interessante é que nós poderíamos colocar 3 pessoas como responsáveis pelas nossas tentações que nós enfrentamos. A primeira delas, Deus. Parece que alguém que ouviu parece que alguém para quem Tiago escreveu estivesse pensando desse jeito, porque Tiago faz essa correção para essas pessoas, né, esses judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, e Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque esses irmãos aqui, para quem Tiago escreve, estavam enfrentando várias provações, né? Inclusive a palavra provação e tentação é a mesma no grego, né? É traduzido diferente por causa do contexto, que vai determinar a tradução, mas é a mesma palavra. Então, pessoas para quem Tiago escreve estavam enfrentando várias provações. E essas provações poderiam também ser usadas para as pessoas para dizerem:
olha, é Deus quem está me tentando, essa tentação está vindo de Deus. Então Tiago faz a questão de corrigir, e de uma vez por toda, de modo bem enfático, ele diz, ninguém ao ser tentado diga. Então nenhuma pessoa pode, no meio da tentação, dizer assim, olha, eu sou tentado por Deus. E Tiago dá duas razões para dizer por que nós não podemos dizer que somos tentados por Deus. A primeira é, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Ele é bom, um Deus santo, como está no versículo 17, que diz que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus. E a segunda razão é porque Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta a ninguém. Então Deus não é responsável por nenhuma das tentações que você enfrenta, certo? Deus não é o autor de nenhuma tentação. Agora, a segunda pessoa que deveria ser colocada por Tiago, de acordo com alguns aqui, seria o diabo. Mas veja que interessante, Tiago não diz que o diabo é responsável pelas tentações. Pelo menos na visão de Tiago, nem toda tentação ela é promovida, ela tem sua origem no diabo. Porque ele diz, assim que ele termina o verso 13, ele coloca, ao contrário, cada pessoa individualmente é tentada pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então Tiago coloca a responsabilidade, em grande parte, das nossas tentações em nós mesmos. Nós somos tentados pela nossa própria natureza corrompida, pela nossa própria pecaminosidade, pela nossa própria maldade, gente. É hora, é mais do que hora, de a gente não transferir responsabilidade. O nosso evangelho brasileiro, o evangélico, ele acostumou a terceirizar a responsabilidade, a transferir a responsabilidade ou para o diabo, ou para falsas amizades, ou para má influência, e assim por diante. Nós temos que lembrar que por mais que nós somos redimidos em Cristo, nós trazemos marcas ainda da velha natureza, da corrupção do nosso coração. Ainda há corrupção no nosso coração, no seu coração. Você sabe disso. Nós somos pecadores. Então, ao invés de, como alguns evangélicos aí, saímos colocando a culpa no diabo, eu não queria fazer isso, foi o diabo que me fez trair a minha mulher, foi o diabo que me fez olhar para a irmã, foi o diabo que me fez cobiçar, o diabo que me levou a roubar. E ao invés de nós fazermos isso, como um grande pregador, não vou citar o nome dele aqui, no passado, que ele diz, eu traí minha esposa e eu roubei o dinheiro da igreja, foi o diabo que me fez fazer isso. Ao invés de dizermos isso, nós precisamos ser bíblicos e dizer, fui eu mesmo. Davi faz isso no Salmo 51, quando ele afirma, contra ti somente pequei, eu fiz o que é mal. Então muitas tentações que você sofre, que eu sofro, que nós como cristãos sofremos, sim, elas provêm de Satanás. Mas nós precisamos também lembrar do que Tiago ensina para aprender que muitas tentações que nós enfrentamos, elas provêm de nós mesmos, da nossa própria natureza. E aí nós vamos pecar e ceder a tentações promovidas pelo nosso próprio coração. Tá bom? Então Deus não é o responsável por nenhuma tentação, o diabo não é responsável por todas as tentações, mas nós somos responsáveis por muitas das tentações que invadem e que nos seduzem o nosso coração corrompido, tá bom? Espero que você seja vitorioso sobre a tentação e que estude a palavra e cada vez mais se fortaleça em Cristo, nosso tão grande Salvador. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém. Curta nosso vídeo, compartilhe, dê um joinha e nos ajude. Grande abraço, gente. Falou!